investidores, eu sou a Glória Casella e esse é o canal do BTG Pactual Digital no YouTube. Para receber todas as nossas novidades, dicas de investimentos e vídeos sobre os produtos, é só você se inscrever aqui no canal. Hoje estou aqui ao lado da Amanda Giordani, que é auditora de finanças do Tesouro Nacional. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Glória. Muito obrigada pelo convite novamente. Muito obrigada a você pela participação no nosso canal. Como a Amanda falou, ela já gravou um vídeo anteriormente que a gente vai colocar aqui na descrição. E também o Rogério Carpi, que é sócio do banco e responsável pela área comercial do BTG Pactual Digital. Tudo bom, Rogério? Tudo ótimo, Glória. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rogério, o prazer é todo nosso. Bom, eu separei aqui algumas perguntas, as principais perguntas dos nossos clientes. Para começar, um cliente perguntou o seguinte, Amanda, por que o processo demora tanto tempo para ser realizado? Bem, no seu processo de investimento, a liquidação é a última etapa do processo. E nessa etapa, há a transferência de propriedade dos títulos e o movimento financeiro do recurso para quitar essa operação. Quando você faz operações do Tesouro Direto em dias úteis, de meia-noite às 18 horas, o título estará registrado e é possível consultá-lo no seu extrato em D+2, ou seja, no segundo dia útil após a sua solicitação de investimento. Caso você faça a operação após as 18 horas nos dias úteis, aos finais de semana ou feriados, essa operação ela vai ser liquidada e estará registrado o título no seu extrato em D+3. Lembrando que com o mercado aberto seria então D+2. Ocorre que o Tesouro Nacional está verificando como faz para diminuir esse fluxo de investimento, esse prazo, e futuramente pensamos em diminuir esse prazo para trazer mais tempestividade para o investimento e essas melhorias serão incorporadas no programa. Legal, Amanda. Acho que essa é uma dúvida, um ponto importante que você trouxe. Os clientes questionam muito, às vezes, as instituições do porquê dessa demora. Às vezes não é tão claro para eles. Acho que é interessante saber, então, que o Tesouro está atuando em relação a isso para conseguir diminuir, talvez, em 1 ou 2 dias esse prazo. Exatamente. Nós já estamos endereçando essa questão e, futuramente, o programa vai ser impactado por essas mudanças. Sobre a cobrança, Amanda, quanto que o investidor paga para investir no Tesouro Direto? Os títulos do Tesouro Direto, eles ficam custodiados na Bolsa de Valores, na B3. E por esse serviço de custódia dos títulos, os investidores eles têm que pagar 0,3% ao ano e essas taxas são cobradas semestralmente. A taxa de custódia, portanto, ela incide sobre o seu investimento no primeiro dia útil de janeiro e de julho. E essa é a única taxa assim, que todos os investidores realmente tem que pagar, porque a taxa da administração, que ela é para a instituição financeira, ela varia de acordo com a instituição, podendo ser de 0% e indo até 2%, mas ela não tem um valor fixo e ela é pactuada com o cliente. Rogério, no BTG a taxa é 0, né? Exatamente, Glória. Hoje aqui no BTG Pactual Digital, nós adotamos o conceito de taxa zero para o Tesouro Direto, então o cliente paga apenas as taxas cobradas pela CBLC e nada mais além disso. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no banco é sobre a redução da taxa Selic, que hoje está 8,25% ao ano. E tem um cliente perguntando quais títulos devem ser mais interessantes com a queda da Selic. Bem, independente do cenário econômico e como as variáveis econômicas estão flutuando, é muito importante para o investidor estabelecer qual é o seu objetivo financeiro e qual é o prazo para a realização desse objetivo. De maneira que o mais adequado seria você tentar casar o prazo de vencimento do título com o prazo do seu objetivo financeiro. De qualquer maneira, essas variações e indicadores econômicos, muitas vezes, elas já estão precificadas nos títulos, de maneira que o objetivo financeiro acaba sendo mais importante do que você tentar prever qual vai ser o comportamento dessas variáveis. Exatamente. Eu acho que, como a Amanda bem falou, mais importante do que ficar analisando o valor da taxa de juros atual, é mais importante o investidor analisar o seu próprio objetivo e o seu próprio prazo de investimento. Quando o investidor está buscando realmente só acompanhar a taxa de juros base, um título pós-fixado certamente é a melhor opção. Quando o investidor tem o objetivo de manter o seu poder de compra, talvez um título atrelado ao IPCA seja a melhor opção. E quando o investidor tem uma visibilidade onde ele acredita que a taxa de juros vai cair no médio ou longo prazo, um título pré-fixado certamente será a melhor opção para ele, caso ainda exista prêmio nesse título, como a Amanda bem disse. De qualquer maneira, é importante ressaltar que se o seu objetivo financeiro for apenas ter uma reserva de emergência e você quiser resgatar antecipadamente o seu título, não esperando a data de vencimento, o ideal é que você aplique num título que tenha menos marcação a mercado, ou seja, um título mais conservador. E para esses nós indicamos o Tesouro Selic, que ele é o título que sofre menos variações de preço de acordo com flutuações de variáveis econômicas. Ele acompanha a Selic diariamente.
O Tesouro Selic é aquele que você pode resgatar quando quiser, sem perder nada do investimento, certo? Os títulos do Tesouro Direto, todos eles podem ser resgatados a qualquer momento, porque a liquidez do investimento é diária. Mas no caso específico do Tesouro Selic, ele é o título mais conservador do Tesouro Direto, porque ele sofre menos interferências no caso de um resgate antecipado. Por isso nós indicamos ele para as pessoas que querem investir para uma reserva de emergência. De qualquer maneira, essa marcação a mercado, ela ocorre mais nos títulos pré-fixados e nos títulos indexados à inflação, porque em mudanças de cenários econômicos, no preço do resgate, essas variáveis influenciam o novo valor dos títulos. No caso do resgate, talvez seja um pouco diferente do pactuado, se você quiser resgatar antecipadamente. Amanda, inclusive você está falando disso, a gente tem uma pergunta aqui, como funciona a marcação a mercado? A marcação a mercado, ela ocorre porque há mudanças nas expectativas da economia e nos índices econômicos. Existe um vídeo no site do Tesouro Direto que explica, com gráficos animados, como cada título recebe essas variáveis econômicas e essas mudanças de expectativas na sua rentabilidade. O nome do título é Entenda o Mercado de Títulos Públicos. A gente vai colocar o link aqui na descrição. E também lembrando que a gente tem um blog e a gente tem também um canal no YouTube com várias explicações, definições de termos do mercado, enfim. A gente vai colocar o link também nos comentários para você seguir a gente no canal. Eu acho que esse ponto que a Amanda falou é muito importante. Muitas vezes, principalmente na televisão, jornalistas e tudo, comentam sempre que os títulos públicos são investimentos muito seguros. E de fato, eles são muito seguros. Mas muitas pessoas não têm noção dessa variação que a marcação a mercado pode trazer para os seus investimentos. Então eu sugiro que realmente todos vocês assistam esse vídeo, que eu acho que isso vai realmente dar uma base maior para vocês possam entender isso e entender que apesar de ser um investimento seguro, ele pode sim ter alguma volatilidade, principalmente, como a Amanda disse, nos títulos atrelados à inflação e nos títulos pré-fixados. Aproveitando também que você está falando de segurança, tem um cliente que está perguntando o seguinte: o Tesouro Direto é um investimento seguro? Ele não tem garantia do FGC, certo? Certo. O Tesouro Direto, ele é um investimento em títulos públicos. E títulos públicos são considerados em qualquer economia do mundo os ativos mais seguros da economia. Ou seja, o investimento no Tesouro Direto é o investimento com menor risco de crédito na economia. E qual é a garantia do investimento? A garantia é o próprio Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional ele tem ampla capacidade de financiamento e ele tem essa capacidade de financiamento que faz com que ele consiga honrar tanto os títulos resgatados antecipadamente quanto os títulos vencidos. E não há limite para essa garantia do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional ele garante para você, investidor, 100% do seu valor investido em títulos, independente do montante, ou seja, todo o valor que você tem em carteira de títulos públicos. Como a Amanda falou, os títulos públicos federais são atrelados ao risco soberano. E o risco soberano é o menor risco de uma economia. Tá certo, Carpe, obrigada pela explicação. Outra dúvida de um cliente é o seguinte: estou com dúvidas em relação ao rendimento das aplicações no Tesouro Direto, como períodos de aplicação e incidência do imposto de renda. Vamos começar pelo rendimento. Os títulos do Tesouro eles podem ser classificados em categorias. E de acordo com essas categorias, nós podemos verificar qual que é o tipo de rendimento. Por exemplo, títulos pré-fixados, você vai ter um rendimento que já é uma taxa previamente pactuada. E se você mantiver o título até o vencimento, essa taxa vai ser a rentabilidade do seu título. Por outro lado, nós temos os títulos pós-fixados. Dentre os títulos pós-fixados, nós temos o Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa Selic do mercado, e o título Tesouro IPCA+, ou Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que são os títulos indexados à inflação. O rendimento nesses títulos, ele é dividido em dois componentes. Ele rende a inflação mais uma taxa pré-fixada, ou seja, ele garante para você a rentabilidade real do seu investimento. Com relação ao tempo de aplicação, é importante destacar que os títulos do Tesouro Direto têm um vencimento, mas que esse vencimento não impede que você resgate antecipadamente os seus títulos, ou seja, a liquidez é diária e não há prazo de carência para você manter os seus títulos em carteira. E por último, a questão do imposto de renda. O imposto de renda no Tesouro Direto, ele é aplicado sobre o rendimento de capital, ou seja, ele é aplicado sobre a rentabilidade dos seus títulos. Ele é retido na fonte pela sua instituição financeira e ele tem alíquotas regressivas, começando em 22,5%, e se você mantiver o seu título acima de 2 anos, ele fica na alíquota mínima de 15%. Lembrando que a incidência desse imposto de renda ocorre em eventos de custódia, que são chamados resgate antecipado, pagamento de juros semestrais ou vencimento do seu título.
Rogério, tem uma pergunta que a gente sempre recebe nas redes sociais, nem tá aqui, mas é importante você explicar. Com a nova regra da poupança, o Tesouro Direto vai ser sempre mais rentável? Agora, eu acho que essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que a gente recebe todos os dias aqui dos nossos clientes. Sim, respondendo a sua pergunta de forma curta, sim, o Tesouro Direto, principalmente o pós-fixado, atrelado à Selic, sempre vai ser um investimento mais interessante. Mas só para explicar isso um pouco melhor, aprofundar essa resposta, a poupança em maio de 2012 teve uma alteração na sua regra. Até então, a poupança rendia 6,17%, que era uma taxa fixa, mais a TR. A partir de maio de 2012, quando a taxa Selic está em 8,5% ou abaixo disso, a poupança começa a render 70% do Selic mais a TR. Então, por mais que você faça um investimento no Tesouro Selic e faça o resgate desse investimento em menos de 6 meses, que você cairia na maior alíquota do 22,5%, como a Amanda falou, mesmo assim, você ainda teria um investimento mais interessante que a poupança. Tô lembrando aqui que no nosso blog a gente tem um texto que explica detalhadamente sobre essa nova regra da poupança e também o que é a TR. A gente vai colocar os links aqui no comentário. Amanda, o Lucas está perguntando o seguinte: gostaria de saber como funciona a aplicação no Tesouro Direto e como faço para participar. Bem, Lucas, o Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos para pessoas físicas do Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa de Valores, a B3. Os títulos ficam custodiados na Bolsa de Valores e você tem que ter uma conta numa instituição financeira habilitada a operar o programa. No site do Tesouro Direto você consegue ver a lista das instituições que são habilitadas, a fazer as transações, e essas instituições financeiras, no caso, elas são facilitadores, porque é por meio delas que você vai fazer a transação dos seus títulos públicos do programa. Uma pergunta também que a gente sempre recebe: qual que é a diferença entre os títulos? São 5, certo? Bem, nós temos títulos no Tesouro Direto de diferentes tipos. Vamos colocar assim, que pela rentabilidade, nós temos títulos pré-fixados, são títulos indicados para investidores que querem saber no momento do investimento exatamente quanto vão ganhar, no caso, se mantiverem o título até a data de vencimento. Nós também temos títulos que seguem a taxa Selic da economia e títulos que preservam o poder de compra do investidor, garantindo sempre uma rentabilidade real, que são os títulos atrelados à inflação. Bem, além desses tipos de títulos com diferentes rentabilidades, nós temos títulos que têm características de pagamento de cupom de juros semestral. Esses títulos eles são indicados para investidores que querem um fluxo de recebimento, de renda no caso, E também temos outros tipos de títulos que pagam a rentabilidade, o valor investido apenas na data de vencimento. De qualquer maneira, nós temos atualmente 10 tipos de títulos disponíveis para o investimento no Tesouro Direto e esses títulos eles têm diferentes datas de vencimento. Eles estão vencendo alguns mais curtos em 2020 e os mais longos têm vencimento para 2050. Mas de qualquer maneira é importante destacar que você pode resgatar o seu título antecipadamente com liquidez diária garantida. Eu tô falando bastante do blog, mas é que também tem um texto sobre Tesouro Direto que explica no detalhe tudo isso que a Amanda falou aqui. Qual que é a aplicação mínima, Amanda? A aplicação mínima no Tesouro Direto é a partir de R$30. Você investe em múltiplos de 1% do valor do título, desde que é respeitado esse valor mínimo de R$30. Amanda, agora para finalizar o nosso vídeo, quais são as vantagens de investir no Tesouro Direto? Bem, as vantagens do Tesouro Direto são inúmeras. Vamos colocar aqui, a maior vantagem é a segurança do investimento, 100% garantido pelo Tesouro Nacional e menor risco de crédito da economia. Nós temos boas rentabilidades, uma vez que tem baixos custos para esse investimento, a liquidez diária, a facilidade no investimento, porque todas as transações são feitas pela internet, e a acessibilidade. A partir de R$30 você investe e, independente do valor investido, você tem a mesma rentabilidade dos grandes. Para quem está assistindo o vídeo e quer investir no BTG Pactual Digital, quais são as vantagens, Rogério? Agora, as principais vantagens aqui do BTG Pactual Digital, primeiro falando do Tesouro Direto, como nós já falamos, aqui nós cobramos nenhuma taxa zero para o Tesouro Direto, o cliente paga apenas taxa da CBLC, o cliente tem acesso a uma assessoria personalizada da nossa equipe de especialistas, além disso, a abertura de conta é feita através do nosso app sem custo algum, e além disso, você também tem acesso a um portfólio consolidado, isso é, você tem acesso ao Tesouro Direto, a outros produtos e consegue visualizar toda essa sua carteira de uma forma unificada, acompanhar a rentabilidade mensal, semestral, anual e realmente poder ver os seus ganhos no longo prazo. Tá certo, Rogério, muito obrigada pela explicação, muito obrigada, Amanda. A gente recebeu algumas perguntas aqui nos comentários que a gente vai responder para você. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum tema, alguma coisa que você queira saber que a gente não falou aqui,
pode sugerir que a gente grava um vídeo te explicando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente vai colocar o link também aqui nos comentários. Também tem o nosso blog que explica detalhadamente sobre os nossos produtos e as taxas do mercado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.